Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus, sempre procurando trazer estudos para a edificação e para o crescimento na fé de todos os irmãos que assistem. Amém? E hoje nós vamos trazer um estudo de uma série de vídeos que faremos sobre o arrebatamento da igreja, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa assistir aí os próximos vídeos da série. Hoje nós vamos tratar não necessariamente do arrebatamento em si, nós falaremos dele, mas o foco deste primeiro vídeo é nós falarmos justamente sobre a ressurreição, tá? Porque muitas pessoas não compreendem aí corretamente o que significa ressurreição. Então o intuito desse vídeo é nós entendermos um pouquinho o processo da ressurreição. Não em si o que vai acontecer especificamente na ressurreição, mas o momento em que este ponto vai se dar, tá? Então, basicamente, nós trataremos aqui sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. Não entraremos no mérito de primeira e segunda ressurreição, de que quando fala em Apocalipse 20 da primeira ressurreição, necessariamente fala de uma ressurreição literal ou espiritual, ainda que eu venha tratar de Apocalipse 20, mas nós trataremos da ressurreição como um todo, tá? Então, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, para que você compreenda, perfeito? E aí você vai compreender os próximos vídeos sobre a ressurreição, né? Então ao longo dos dias, aí, ao longo dos tempos, eu vou estar lançando mais partes desse vídeo, sem estar anulando outros vídeos que já foram feitos aqui no canal. Esse vídeo, eu já gravei um vídeo há um tempo atrás chamado Ressurreição Último Dia, lá nos primeiros anos do canal, né? Mas eu vou começar a regravar esses vídeos em pedaços e vou acrescentar coisas. Então, esse vídeo vai ser um desses, tá? Então, nós vamos abrir a Bíblia aqui no livro de João. Então, quando nós olhamos aqui João, no capítulo 6, do verso 37, vai dizer assim: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, né? De modo nenhum o lançarei fora. Não entraremos no mérito da questão aqui sobre calvinismo, tá? De modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. E a vontade daquele de quem me enviou, perdão, é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando a gente aqui vamos destacar aqui, eu não estou acostumado com esse programa, mas eu vou destacar, tá? Então, eu quero destacar este termo aqui, último dia, né? Está destacado ali. Então, irmãos, essa expressão, último dia, ela vai ser muito importante. Porque ao longo aqui da escritura, nós vamos ver que o próprio Jesus, quando vai tratar da ressurreição, ele sempre vai utilizar essa expressão, último dia. A gente vai falar um pouquinho desta expressão, último dia. Não quero falar por que ele se utiliza do termo último dia, porque nós faremos um assunto específico sobre isso, porque tem a ver com 70 semanas, tem a ver com uma série de coisas, tá? Que não vem ao caso aqui agora. Mas a expressão último dia, ela fala especificamente da ressurreição. Essa expressão ressurreição, a ressurreição como um todo, irmãos, ela já está profetizada muito antes do Novo Testamento. A gente vai ver daqui um pouquinho nos profetas que já havia promessa dessa ressurreição. Então havia uma esperança por parte já do povo hebreu e do povo judeu como um todo, de que haveria uma ressurreição. E as pessoas dariam conta das suas obras quando houvesse essa ressurreição. É quando Deus ele vai levantar as pessoas dos mortos. Tem diversos textos na Escritura. E também junto com essa ressurreição há o quê? Uma transformação de corpos. Que a gente vai ver na última, quando formos estudar aí a última trombeta, tá? Então a ressurreição e a transformação de corpos. É o interessante, irmão, vamos falar um pouco da morte, né? A gente não pode falar da ressurreição se primeiro a gente não falar da morte, porque não há ressurreição se não houver morte, né? Porque pelo fato das pessoas morrerem, isso faz com que agora seja necessária a ressurreição.
Então, quando Deus ele criou o homem, o propósito de Deus não era a morte. Mas o propósito de Deus sempre foi que o homem tivesse a vida, né? Não uma vida mortal, uma vida corruptível. Mas quando o homem ele peca lá no Jardim do Éden, ele tem aquele ato pecaminoso dele desobedecer à lei de Deus, quando Deus falou: de toda árvore você pode comer, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você percebe que neste momento o pecado vai entrar no mundo. E quando o pecado entra no mundo, a gente vai ver que vai entrar a morte, vai entrar a corrupção. Então, morte, corrupção e pecado, tudo isso aprisiona o homem durante a sua vida, e aí no fim, quando chega os seus dias, ele morre, né? Mas como Deus ele tinha todo um plano para o homem sobre a terra, se os homens continuassem a morrer, como ele ia cumprir seu plano? Então, era necessário que ele ressuscitasse os homens para onde? Para a vida eterna, perfeito? Agora o homem ressuscita e vai tomar posse dessa vida eterna. Porém, o problema é que para você ter a vida eterna, você não pode ter pecado. Porque o pecado é a causa da morte. Então por que nós morremos? Porque há pecado nos nossos membros. E tendo pecado nos nossos membros, a morte ela cobra. E a gente morre. Então uma coisa que nós temos que entender, irmãos, é que Cristo, quando morreu, ele venceu a morte. O que significa vencer a morte? Vencer a morte significa que a morte ela tem um seu preço. A morte ela tem ela cobra aquilo que lhe é devido, né? Romanos nos diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, quando você peca, a morte ela vai cobrar, né? Você vai receber a morte como seu salário, né? Então, a morte ela vai ter um poder sobre você e ela vai aí tirar você desse plano aqui, tá? Então, irmãos, todos os homens pecam, por isso todos os homens morrem. Mesmo nós que somos justificados, nós pecamos. Em algum momento de nossas vidas, nós pecamos. Então, isso vai ser cobrado e nós vamos morrer. Porém, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Todo homem vai morrer. É claro que nós vemos lá em 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios que nem todos dormirão, né? Mas, no geral, todos os homens vão morrer por causa do pecado. Mas existe diferença entre nós que somos justificados e cristãos em referência, né, em diferença na realidade, com aqueles que não foram justificados em Cristo. Podemos entender da seguinte forma: irmãos, quando nós cometemos um crime entre os homens mesmo, quando nós matamos alguém, nós roubamos, nós percebemos que nós vamos presos, as pessoas vão presas. Se você mata uma pessoa, se você rouba, você vai ser preso. A justiça dos homens vai ter poder sobre a sua vida para encarcerar você. Então, do mesmo modo funciona com a morte. Quando os homens pecam, agora a morte ela tem poder sobre os homens, ela tem domínio sobre os homens. E ela tendo domínio sobre os homens, ela pode reter os homens na morte. Então a gente vai ver que existe um poder que retém os homens na morte. Então, quando se peca, né, agora o salário vai ser a morte. A morte, o Sheol, vai cobrar esta pessoa, né? Ela vai ficar agora debaixo do poder da morte. Mas com Cristo ocorre diferente. Por quê, irmãos? Cristo, ele era Deus, se fez homem, esteve entre os homens e ele morreu sem ter culpa de pecado. Então ele morreu, ele recebeu aquele castigo, ele recebeu aquilo que todo pecador, toda pessoa que peca, todas as pessoas recebem, que é a morte, porque os homens estão debaixo da morte. E quando ele morreu, quando a morte não tinha nenhum poder sobre ele, pelo fato dele não ter pecado, então ele morreu e a morte agora não pôde o segurá-lo. Essa morte ela não vai ter poder de segurar Cristo, então ela não pôde reter, e as portas da morte foram obrigadas a ser abertas para ele sair desse estado de morte, e ele ressuscitou glorificado. Então, o que isso quer dizer? Lembra daquele exemplo que eu utilizei de pessoas que roubam e vão presas e matam, etc. Então, irmãos, quando você é condenado pela justiça dos homens de uma forma injusta, você vai preso, você vai para o cárcere, mas foi constatado que você foi preso sem motivo. A justiça mesmo dos homens, ela não vai ter poder para encarcerar você. Então as portas da cadeia, né, elas vão ser abertas para você, porque a justiça não tem poder contra você. Você não tem nada de errado para que a justiça prenda você.
Assim também ocorreu com Cristo. Cristo, quando morreu, ele morreu sem pecado. E quando ele morre sem pecado, a morte não tem poder sobre ele, poder algum. E pelo fato dela não ter poder algum sobre Cristo, ela foi obrigada a abrir as portas para que Cristo saísse, porque ela não podia reter ele, porque ela não tinha poder sobre ele. Tá? Então, do mesmo modo que uma pessoa que foi condenada injustamente, ela tem que ser liberta da prisão, Cristo também, quando foi para a morte, ele foi liberado da morte, porque a morte não tinha poder. A morte não pôde reter ele naquele estado. Ele ficou apenas 3 dias e 3 noites na morte. Então, irmãos, quando nós cremos, quando nós somos justificados de Cristo, nós agora temos os nossos pecados perdoados, e da mesma forma que as portas da morte elas se abriram para que Cristo saísse porque ela não tinha poder sobre Cristo, assim também nós, quando cremos, somos justificados e a morte agora não vai ver nada sobre nós. Nós vamos morrer, mas a morte ela não vai ter o poder de nos segurar nesse estado. Por isso, nós vamos ressuscitar, porque se você é justificado, você não tem pecado. E se você não tem pecado, a morte não tem poder sobre você. A diferença é que nós não ressuscitaremos no terceiro dia, literal, como foi com Cristo. Perfeito? Porque Deus ele determinou um momento em que isso vai acontecer. E isso vai ser no momento quando, na volta de Cristo, quando Cristo nos ressuscitar na sua vinda. Perfeito? E este dia vai ser descrito, como nós acabamos de ler, como o último dia, porque Cristo disse: eu o ressuscitarei no último dia. Perfeito? Então, a expressão último dia, ela está ligada justamente com este contexto de ressurreição, porque Cristo vai nos ressuscitar neste dia, e este último dia vai ser a ressurreição. Amém? Então, toda vez que nós vemos alguma coisa relacionada à ressurreição, você pode ter certeza que isto que está relacionado à ressurreição sempre vai estar relacionado ao último dia. É claro, quando se trata dos santos, tá? Porque existe a ressurreição dos injustos, mas daí é um outro ponto para se estudar num outro momento. Então vamos aqui para o texto. Então diz assim, verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que tremendo. Nós vemos aqui que fala de vida eterna, né? O texto vai falar de vida eterna e também vai falar de ressuscitar no último dia. Então, quando ele trata aqui da ressurreição deste último dia, ele está falando da ressurreição do último dia para aqueles que vão ressuscitar e vão para a vida eterna. Amém? Então, o que vai dizer também sobre aqueles que rejeitam essa palavra de Cristo? Verso 47 de João 12. Diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não a julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta julgará no último dia. Por quê, irmãos? Porque essa palavra é a palavra de vida. As palavras de Cristo são espírito e vida. E quando você crê em Cristo, quando você crê na palavra dele, essa palavra vai te justificar, porque você vai estar crendo em Cristo. Então, se você crê em Cristo, você vai ser ressuscitado no último dia. Mas ela diz ali também, se você não crê na palavra dele, não guardar as palavras dele, essa palavra vai julgar a pessoa no último dia. Ou seja, se ela não creu nessa palavra, ela não vai ser apta para ressuscitar nesse último dia. E, consequentemente, ela não vai ser apta para a vida eterna. Porque para você ser apto à vida eterna, você tem que crer, você tem que ter fé no Filho de Deus. E aí, essa palavra, ela vai te julgar como apto. Né? Você creu no testemunho de Cristo e agora você vai poder ser ressurreto neste momento chamado a ressurreição do último dia. Né? Cristo vai nos ressuscitar no último dia para a vida eterna, se você crê nessa palavra. Se você não crê, você não vai ser apto. Amém? Então vamos continuar a mais textos que tratam João. Que diz assim para nós. Né? Como nós devemos crer nessa palavra? Diz lá, verso 53.
Vou aumentar um pouquinho o texto aqui, para ficar melhor para ler. Diz assim para nós, verso 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então, olha que tremendo aqui. Cristo, quando ele fala assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então, para que nós venhamos a ressuscitar no último dia, é necessário que nós venhamos comer e beber o sangue de Cristo. Por que ele fala essa expressão, comer e beber o seu sangue? Irmãos, a primeira coisa que nós temos que ver é que a Bíblia ela proíbe o sangue. Né? A Bíblia ela proíbe desde Gênesis até o Novo Testamento, Apocalipse, enfim, o comer o sangue. Isso está na Bíblia. É proibido você comer sangue na Bíblia. Por quê? Porque a vida, né, a vida da carne, a vida da alma, como fala a palavra, ela está no sangue. Então, quando você consome sangue, é como se você estivesse absorvendo a vida de uma outra pessoa. Só que essa vida que existe nesse plano é uma vida que morre. Então, é como se você estivesse absorvendo a vida dela, mas uma vida mortal. Por isso, Deus ele proíbe que você consuma o sangue. Né? Então, o sangue ele tem esse aspecto. Mas Cristo diz, aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue. Mas da lei não está proibido comer o sangue? Está proibido, de coisas que morrem. Mas Cristo é imortal. Então, quando você bebe o sangue dele, você está recebendo e bebendo o sangue de uma coisa que é imortal. E você está recebendo uma vida imortal para você. Não que você tome o sangue literalmente de Cristo, né? Mas sim figuras. Amém? Então, você está sendo participante deste sangue dele. Agora, quando ele fala para comer a carne dele, essa, irmãos, é uma ligação com a Páscoa. Porque na Páscoa os homens tinham que comer aquele cordeiro assado. E todo aquele que comia daquele cordeiro assado, da carne daquele cordeiro, foi salvo da ira que caiu sobre o Egito. Então por isso que era celebrada a Páscoa, para relembrar a libertação dos israelitas, tá? Portanto, quando nós cremos em Cristo, de uma forma espiritual, nós estamos comendo o cordeiro e nós estamos bebendo esse sangue. Por quê? Porque os nossos olhos e a nossa boca, né, quando nós ouvimos, nós estamos absorvendo. Então, assim como você, irmão, come uma comida literalmente, você pega, né, o seu almoço, você come, ele vai fazer parte de você agora, literalmente. Mas quando você escuta a palavra de Cristo e você crê nele, ele está entrando, ele está fazendo parte do seu ser, porque ele agora foi absorvido por você por meio do seu ouvir. Então, a nossa boca espiritual é o quê? É os nossos ouvidos. Porque a pessoa ela prega para você, você creu e aquilo entrou em você, e quando aquilo entra em você, aquilo vai fazer parte de você, você passou a crer, e Cristo agora faz parte de você. Então, ele fazendo parte de você é como se você tivesse comido a carne dele. Amém? Então, isso que está sendo dito aqui para nós. Tá? Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Não que você vai comer Cristo literalmente, mas você vai comer a carne de Cristo quando você crê e escuta as palavras dele. E aí você vai ser o que? Apto à ressurreição, que é no último dia. Tá? Então, ressurreição da igreja trata-se do último dia. Vamos olhar um pouco para os profetas que vão dizer para nós as seguintes informações. Então vamos para a promessa de ressurreição. Diz assim, em Daniel capítulo 12, vai mostrar para nós o seguinte. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de grande angústia, o qual nunca houve desde que a nação até aquele tempo. Ou seja, essa aqui, grande angústia, tempo de angústia, é a grande tribulação que vai ser apontada em Mateus 24, né? Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Olha que interessante. Será salvo, né? O teu povo. Aquele que for achado inscrito no livro. E o que vai dizer assim? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha que interessante. Uns para a vida eterna. Quando nós vimos que vai se dar a vida eterna lá, irmãos? No último dia. E outros para a vergonha e horror eterno. Tá? Então Daniel já estava dando uma promessa de ressurreição. Todo aquele que for achado inscrito no livro vai ser o quê?
ressurreto. Ele diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para horror e vergonha eterna, tá? Não vamos tratar dessa outra ressurreição para o horror eterno. Vamos tratar da ressurreição para a vida eterna. Então essa ressurreição é dos crentes, né? Porque eles vão estar aí escritos no livro, e estando inscritos no livro, nós vamos ver que vai dizer isso aqui: todo aquele que for achado inscrito no livro vai ser salvo, né? Para ressuscitar da terra e agora ir para essa herança eterna. Perfeito? Então é isso que o texto está dizendo. E Jesus vai demonstrar isso para nós, que trata do quê? Do último dia. Amém? Então você não pode separar o texto de Daniel do texto que Jesus fala, porque a ressurreição, o último dia, é uma, não existe duas vezes o último dia neste contexto de ressurreição. Somando esses textos, vamos olhar para os textos que Paulo vai falar tratando da ressurreição no contexto de arrebatamento. Próximo vídeo nós trataremos sobre a última trombeta, e tratando da última trombeta nós falaremos um pouco mais sobre o arrebatamento e voltaremos neste texto aqui que eu vou ler agora, tá? Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, diz assim para nós: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha só, com respeito aos que dormem, né? Para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha que interessante. Então, quando Jesus vier, ele vai trazer na sua companhia aqueles que morreram. E quando vai ser isso, irmãos? Nós já vimos que trata-se lá do último dia, conforme está em João. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, né, assunto para o próximo vídeo, aí, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que interessante, eu até vou marcar de outro texto aqui, que diz aqui assim, vou marcar de roxo, né? Descerá dos céus, olha que interessante, o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Portanto, nós podemos associar este descer do céu aqui, que está aqui, com a ressurreição dos mortos. Porque diz: ressoada a trombeta de Deus, né? Cristo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que está o termo primeiro aqui? Porque ele está falando da primeira ressurreição, tá? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque eles vão ser as primícias com Cristo. Mas aí é um outro assunto. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Olha aqui a expressão arrebatamento, de onde é que vem? Juntamente com eles. Então, tanto vivos quanto mortos serão arrebatados. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, isso é tremendo, irmãos. Então, isso é tremendo. Por quê? Porque aqui você vê que a expressão arrebatamento vai se dar quando os vivos que vão estar naquele momento serem transformados, e aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados. E isso quando o Senhor descer dos ares. E quando o Senhor descer dos ares, então a gente vai ver que este é precisamente o último dia. Por isso que diz: aquele que crê em mim, aquele que come minha carne e toma o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Em Apocalipse vai dizer o seguinte para nós: vi também tronos, verso 4, e nesses assentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo. Olha que interessante isso daqui. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição.
Por quê? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, está aqui. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Né? A segunda morte não vai ter autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, olha que tremendo como a Escritura ela vai ter todo esse contexto, ela vai bater, né? Então você percebe que ali está dizendo que estes que vão ressuscitar na primeira ressurreição, eles, né, vão estar aí como sacerdotes e reis com Cristo. E a segunda morte não vai ter poder sobre eles. Ainda que alguns digam que essa ressurreição aqui é apenas no termo espiritual, não parece ser isso que o texto está dizendo, tá? Trataremos disso num outro assunto. Contudo, o que nós podemos perceber aqui que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque ele estava tendo em mente que a primeira ressurreição, ou seja, das primícias, ela vem primeiro, obviamente. Portanto, quando se trata da ressurreição dos santos, é a primeira ressurreição para tratar de primícias. Contudo, tem a segunda ressurreição que vai trazer um outro contexto daquelas pessoas que não vão ser consideradas como primícia. Mas você vê que Apocalipse, que foi dado alguns anos depois das epístolas de Paulo, ele confirma a fala de Paulo. E essa ressurreição que diz aqui, ela é a primeira e ela obviamente vai se concretizar aonde? No último dia. Então, ressurreição, arrebatamento e Cristo descendo dos ares é o último dia. Então podemos entender que essa ressurreição ela é aquilo que foi falado por Jesus neste contexto de João. Tá? Então Apocalipse 20 vai trazer para nós, né, você vê ali em João, Cristo falando sobre a ressurreição, você vai ver que ele está trazendo aquele momento quando agora os crentes, depois de terem permanecido nessa vida, esperado até a vinda de Cristo, vão ter um momento onde eles vão falecer e em algum momento lá do último tempo, né, Cristo vai vir dos céus e ele vindo dos céus, ele vai agora ressuscitar os seus e tirar eles da morte para onde? Para que eles ressuscitem, não para uma vida terrena, mas agora para essa vida em abundância que é a vida eterna, tá? E isso vai ser testemunhado por alguns profetas, como nós veremos agora. Em Isaías 26, verso 19, vai dizer assim: os vossos mortos também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Olha que interessante, né? Olha que interessante aqui. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, a Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Olha que tremendo. Né? Então, Isaías ele fala assim, os vossos mortos e também o meu cadáver, está se referindo a ele mesmo, né? Ao próprio profeta Isaías. Ele vai viver e ressuscitar. Portanto, essa ressurreição aqui é dos justos. Despertai e exultai os que habitam no pó, ou seja, aqueles que morreram e viraram pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Então Deus ele vai estar regando a terra, e essa terra vai agora brotar uma planta, e essa planta vai ser os crentes que vão estar o quê? Ressurgindo para a ressurreição. E ainda vai dizer no profeta Oséias, né? E ainda vai dizer no profeta Oséias, no verso 14 do capítulo 13: eu os remirei do poder do inferno. Aqui a palavra é Sheol, tá? A palavra inferno ela tem assim uma conotação mais de tormento e tudo mais, né? Eu os remirei do poder do Sheol, que é o lugar dos mortos, e resgatarei da morte. Onde estão mortes as tuas pragas? Onde está o inferno a tua destruição? Os meus olhos não veem em mim e há arrependimento algum. Amém? E eu acho que para finalizar tinha mais um texto aqui. Não, era este texto que eu tinha para mostrar para os irmãos. Então, podemos compreender aqui todos esses textos que estão sendo apontados aqui, eles apontam para aquilo que nós entendemos ali como o último dia. Cristo diz assim, olha aquela expressão que diz lá que muitas pessoas não compreendem.
Ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As pessoas entendem que essas portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que os demônios não vão entrar na igreja. Não. A expressão inferno ali que você vê é a expressão Hades. E a expressão Hades significa a primeira morte. E assim como as portas do inferno não prevaleceram contra Cristo e essas portas se abriram na sua ressurreição, assim também, no último dia, a igreja justificada em Cristo sem pecado, né? A morte, as portas da morte não vão ter poder contra ela e elas se abrirão e os crentes sairão da morte. Por isso que diz assim: eu os resgatarei do poder da morte. Tá? Então a morte ela não vai reter o povo de Deus, porque ela vai se abrir. E ela se abrindo, o povo vai sair agora para a vida eterna. Aonde? No último dia, que é quando o Senhor vai descer dos céus. Amém? Irmãos, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Não quero me estender muito nesses vídeos, no máximo meia hora, 40 minutos, para que o vídeo não fique muito grande, tá bom? Mais uma vez eu convido os irmãos a se inscreverem no canal, deixar aí o seu gostei, o seu like, para que o canal possa estar crescendo, tá? Aí na descrição você tem links de grupos, grupo de mantenedor do canal, se você tem aí vontade de ajudar o canal a crescer, para nós termos mais qualidade aqui, tá bom? Então, clica aí e se inscreva no canal e compartilhe esses vídeos. Agora vai aparecer também uma tela onde você vai poder ver outros vídeos associados aí. Que Deus abençoe e fique na paz de Cristo.